Boa noite Boa noite. a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 10 de outubro de 2022, para a realização de mais uma palestra pública. A nossa palestra das segundas-feiras, né, às 18h40. E hoje, com muito carinho, muita alegria, recebemos a nossa irmã Jaqueline Brick, trabalhadora do CEOS, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, que aceitou o nosso convite, sempre com muita gentileza. E a Jaqueline vai conversar conosco sobre esta obra, Lampadário Espírita, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco pelo espírito de Joana de Ângeles. E o título da nossa leitura de hoje está no capítulo 17, Perante a Prole. Mas antes de iniciarmos a nossa palestra, eu vou fazer a leitura de um pequeno preparo desse livro de Leon Denis, Conversando com Leon Denis. E eu abri aqui, né? E surgiu essa mensagem que tem por título Caminha, valente lutador. E Leon Denis diz assim: Homem, meu irmão, tem fé em teu destino, porque ele é grande. Confia nas amplas perspectivas, porque ele põe em teu pensamento a energia necessária para enfrentar os ventos e as tempestades do mundo. Caminha, valente lutador, sobre a encosta que conduz a esses cimos que se chamam virtude, dever e sacrifício. Não pares no caminho para colher as florezinhas do campo, para brincar com os calhaus dourados. Para a frente, sempre adiante. Essa mensagem está no livro Síntese Doutrinária, no capítulo 9, e é de autoria de Leon Denis. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo, acima de tudo, a Deus, a Jesus, a Francisco de Assis, esses espíritos amigos que tanto têm nos auxiliado no nosso trabalho, em nossas vidas, em nossa caminhada. Senhor, Deus, Pai Criador, abençoa-nos, Senhor. Fortalece os nossos espíritos. Dai-nos os ombros fortes para prosseguirmos em nossa tarefa, realizando, Senhor, esse trabalho tão necessário para a nossa reeducação moral. Ensina-nos, Senhor, a amar, a termos compaixão, fraternidade e respeito pelos nossos semelhantes. Agradecemos sempre a Jesus, nosso Mestre amado, que nos trouxe esse evangelho maravilhoso, esse código moral, e aos espíritos amigos, que, capitaneados pelo Espírito de Verdade, nos apresentaram essa doutrina que é o cristianismo redimido. Que todos nós possamos aproveitar de tantas maravilhas para podermos crescer, evoluir e assim nos tornarmos espíritos efetivamente colaboradores do Mestre. Assim, envolvidos pelas vibrações que vêm do alto, do coração dos espíritos amigos que se reúnem conosco, te pedimos, ó Pai, que nos permita iniciarmos a nossa reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, minha amiga, você tem até 19h30. Se precisar de mais 5 minutinhos para concluir as suas reflexões. Que Deus te abençoe e abençoe a todos nós. Muito obrigada. Está me ouvindo direitinho? Estão me ouvindo direitinho? Beleza. O tema dessa noite, não vou enganar vocês, não. É um tema que dá pano para manga. Mas a mensagem de Joana, como sempre, é uma mensagem maravilhosa, né? E ela vem nos falar especificamente sobre os nossos relacionamentos com os nossos filhos, né? A nossa prole. Mas, antes de tudo, eu agradeço o convite, é sempre muito bom a gente ter a oportunidade de estudos, e a Rose é uma mega incentivadora dos estudos, né? Ela está sempre colocando cursos, a Casa de São Francisco ainda teria oportunidade, se Deus quiser, de ir aí.
até porque minha irmã mora em Petrópolis, então, uma próxima vez que eu for a Petrópolis, eu vou marcar para a gente ir pessoalmente numa reunião pública, né? Então, é sempre muito bom. Eu vou ler os trechinhos dessa própria mensagem, porque ela é uma mensagem tão rica e ela nos traz tanta coisa para refletir que seria, assim, imperdível, quer dizer, não que seria imperdível, não, perdão, que seria um desperdício eu não ler os trechinhos. Eu não sei se todos já tiveram oportunidade de ler, até porque esse Lampadário Espírita é um livro bastante antigo, mas ele tem mensagens assim maravilhosas, né? Então vamos lá. Perante a prole, fitando o anjo corporificado nas carnes do filhinho que dorme, detens-te junto ao berço de alegrias e exultas, dominado por compreensível júbilo, meditando quanto ao futuro risonho e abençoado que almejas para ele. Aí, quando eu li esse trecho, eu sou mãe, né, como a maioria aqui, creio que seja, e normalmente, né, quando nossos filhos são pequenos, a gente se indaga muito, né? Meu Deus, o que será? O que ele vai fazer quando crescer? Será que vai ser uma boa pessoa? Né? E quantas dúvidas, né? Principalmente quando somos mães assim novas. Eu fui mãe bastante nova. Eu tinha muitas inseguranças, né? Se eu teria a capacidade, na verdade, de criar uma pessoa e de que essa pessoa fosse uma boa pessoa. É uma responsabilidade muito grande, muito grande. E essa responsabilidade, ela, em muitas ocasiões da nossa vida, ela se transforma num peso, às vezes, até complicado de carregar em algumas circunstâncias. Porque vemos relações, né, entre mães e filhos, e pais e filhos, bastante conturbadas, né? E os nossos questionamentos são os mais diversos. Mas por que, às vezes, a família, com vários irmãos, e um irmão, né, é o dito, né, que a gente antigamente se usava muito esse termo, hoje a gente não vê mais tanto, mas seria a ovelha negra da família, né? Mas foram todos criados iguais, né? Foram todos, tiveram as mesmas oportunidades que os pais deram, né? As mesmas oportunidades, né? Por que uns saem tão diferentes dos outros, né? Por que uns, às vezes, enveredam por caminhos tão desvirtuosos, né? O que leva, né, aquele filho criado com tanto amor, com tanto carinho, a enveredar, muitas vezes, pelo caminho do crime, da marginalidade, né? E nos questionamos sempre, né, como pais e mães. Isso é uma preocupação constante. Não tem como não ser. A não ser aqueles, é claro, que, apesar da maternidade ou da paternidade, não tem efetivamente a vocação para isso, né? E muitas vezes abandonam os filhos, enfim. Cada caso tem o seu caso, né? E Joana continua assim: não te ocorre a ideia de que o rebento das tuas células é também filho de Deus em vilegiatura evolutiva, seguindo hoje ao teu lado, sob a direção da tua experiência. Ou seja, o que ela traz aqui para a gente? Que, apesar dele estar como nosso filho, ele não é nosso filho, ele é filho de Deus, assim como nós, né? Então, ele não é nosso. Os nossos filhos não são nossa propriedade. Eles estão sob a nossa tutela durante algum tempo, enquanto eles não conseguem ainda caminhar sozinhos, né? Eu brinco sempre com os meus que, depois de uma determinada idade, eu virei uma mera consultora para assuntos aleatórios, porque é o que a gente pode fazer. Mas, enquanto são pequenos, a nossa responsabilidade é infinitamente maior, porque eles precisam de uma direção. E quem vai dar essa direção? Quem vai dar esse exemplo? Em
quem eles vão se mirar para tomar, né, os caminhos, né, ou pelo menos tomar alguma iniciativa na sua vida? Normalmente são os pais, né? Nós somos o exemplo, né? Os filhos têm por nós como guias até uma determinada idade, né? E aqui ela continua: naquele corpo que o tempo desdobrará, e na fragilidade dos músculos que se enrijecerão dia a dia, momentaneamente, repousa um espírito que se prepara para os ingentes e santificantes tarefas do porvir. Nós não sabemos ainda, né? Afinal, cada um vem, né, com o seu trabalho específico, seja resgate, seja prova, seja expiação, né? Ou seja missão, né? Muitos vêm em missões, né, de fazer especificamente o bem para auxiliar a humanidade a crescer, né? E eu lembro que não tem muito tempo, eu até compartilhei no grupo da família, né? Nós temos o grupo da família, uma propaganda, não, perdão, uma notícia que estava, se eu não me engano, no Facebook, num desses, né, canais da internet, que me chamou muita atenção pelo título. O título era o seguinte: pais mostram o mundo aos filhos antes deles ficarem cegos. Nossa, aquilo até me chocou, porque era o retrato de uma família e tinham 4 crianças, me pareceu, na verdade, que eram 4 rapazes, crianças pequenas ainda, mas assim, faixa etária aproximada, deviam ter entre 8, possivelmente entre 8 e 10 anos, 8 e 11 anos, alguma coisa assim, dos Estados Unidos. E aí eu fui abrir a notícia, porque realmente me chamou a atenção, para entender o porquê disso, porque às vezes você abre e não é nada daquilo que você pensa. Mas foi justamente uma notícia que me deixou assim, ao mesmo tempo, feliz e triste, né? Porque, nos colocando no lugar de pais e mães, eu me imagino um médico chegando para mim e dizendo: olha, o seu filho tem uma doença congênita que, com o decorrer da idade, ela vai fazer com que ele perca a visão. Ele começa gradativamente até chegar a 100%. E é uma doença que não tem cura e é uma perda de visão irreversível. Ou seja, os filhos desse casal, 4 filhos, todos eles nasceram com essa doença, que eu realmente não anotei o nome, não me recordo o nome específico, mas está, depois eu posso até compartilhar com vocês a notícia. Então, os filhos vão realmente, eles são jovens ainda, perder a visão num prazo aproximado de 1 a 2 anos. Então, o que o médico orientou ao casal? Que mostrasse aos filhos as coisas, né? Coisas para eles lembrarem, as cores, os animais, mostrassem livros de gravura, né? O máximo que eles pudessem aprender, né? Para eles poderem ter essas memórias. O que a família resolveu? A família vendeu praticamente tudo que tinha e resolveu pegar os filhos para viajar durante o mundo. Então, a ideia da família é mostrar o máximo possível do mundo para os filhos. Mas mostrar isso de que forma? Não de uma forma abastada, porque eles não tinham condições, mas, assim, dentro das possibilidades, né, deles, de uma forma bastante econômica, pelo que eles descreveram, e eles queriam que eles gravassem essas memórias, tivessem essas memórias, olhando por eles mesmos. Então, eles começaram indo pela África,
pela Ásia. Então, eles estão procurando, porque eles ainda estão em viagem, mostrar aos filhos toda a beleza do mundo e todas as coisas, para que quando amanhã eles perdessem a visão e alguém falasse, comentasse alguma coisa, eles tivessem essa memória. E muito importante, a mãe fala um trecho lá muito interessante, o seguinte: nós fazemos tudo isso da forma mais precária possível para que eles aprendam com as dificuldades. Porque quando eles perderem a visão, nada para eles será assim tão fácil. Então, vocês imaginem que esses filhos vieram para a família certa. Essa programação, ela foi feita exatamente para uma família que não se revoltou pela situação e está mostrando aos filhos que isso que vai acontecer a eles não é o fim da vida deles. Ou seja, são pais que têm a sabedoria, né? E a sabedoria de compreender que aquilo é algo que vai fazer parte da vida deles, né? E que estão fazendo o melhor dentro das suas possibilidades para que os filhos amanhã possam caminhar sozinhos. Então, nessa reportagem, né, resume essa função de pai e mãe, né? Enquanto pai e mãe, essa nossa responsabilidade. Não sabemos o que vai ser dos nossos filhos amanhã, porque cada um deles vem com um conteúdo específico, né? Vivemos várias e várias encarnações. Trazemos um conteúdo que nem nós mesmos conseguimos ter acesso em uma encarnação. Não é verdade? Nós mesmos, mediante algumas situações, nos desconhecemos. Imaginem os nossos filhos, esses espíritos que também não sabemos, né? Então, o que precisamos sempre ter em mente é que nossos filhos não são nossos, estão nossos, né? E estão nossos para que possamos fazer o melhor possível. E Joana continua dessa forma. Possivelmente, não pensarás que essa concessão divina poderá um dia armar-se de revolta e agredir-te. A velhice cansada, investindo ao impacto de inomináveis ingratidões e rebeldias contra as tuas fracas forças de então. Parece-te impossível, pois que ele é tão pequenino, formoso e meigo. Eu vou fazer uma comparação aqui drástica. Quando eu li isso daqui, porque já tem algum tempo que eu também vi um outro documentário, eu gosto muito de ver documentários, sobre a vida, né, todos conhecem, de Hitler, que relata que, na verdade, tinha até uma foto dele de bebê, um bebezinho lindo, fofinho, tão bonitinho, que provavelmente foi uma criança até uma determinada idade também, como outra criança qualquer, né? Mas que deu no que deu, né? Sabemos que ele teve toda uma programação, que ele também fugiu dessa programação, mas aí é outra história. É só um exemplo para a gente ver que eles nascem lindos, né? Tão fofinhos, tão bonitinhos, para que nós possamos acolhê-los, né? Porque não sabemos quem eles foram. Porque eles podem ter sido nossos inimigos cruéis, não é verdade? Mas nascem pequenininhos, sobre a nossa responsabilidade, para que o nosso instinto maternal, para que o instinto paternal possa acolhê-los. E, assim, dessa forma, possa se efetuar essa roda de resgates, não é verdade? Essa roda, né, que os indianos falam, né, samsara, essa roda, né, onde reencarnamos e voltamos para poder depurar os nossos débitos, né, para poder aprender, para poder evoluir. O espírito,
não evolui de outra forma, né? Os amigos afirmam que o teu filhinho se parece contigo, tendo a meiguice da mamãe e o nobre caráter do papai, apesar de tão diminuto. E tem razão, por enquanto, porque muitas vezes crescem e até as diferenças físicas, elas se fazem presentes, né? Eu vou pular um pouquinho, porque pode ser que passe um pouco. É como eu disse, é um texto, assim, demanda muito estudo para esse texto, né? Então, eu vou agora para o Livro dos Espíritos, onde, no capítulo 4, parecenças físicas e morais, semelhanças físicas e morais, né? A pergunta 207, Kardec pergunta o seguinte para os espíritos. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecência física. Transmitirão também alguma parecência moral? Será? Porque muitas pessoas fazem muitas comparações, né? Ah, fulano é igualzinho o pai dele. Faz até as mesmas coisas que o pai. Não, é igual, o gênio é o mesmo, o caráter era o mesmo. Mas, quando a gente lê a resposta dos espíritos, a gente vê que não é bem assim. Os espíritos respondem: não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Aí Kardec faz mais uma pergunta, né? De onde se originam as semelhanças morais que às vezes existem entre pais e filhos? É que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela similitude dos pendores. Está aí a nossa resposta. Quando a gente fala, não, mas é igualzinho o pai ou a mãe, na verdade, não é que ele seja igual moralmente falando, mas como nós somos espíritos que se aproximam pelas similaridades, né, somos espíritos afins, na mesma família, inclusive, até aqueles que também vêm e acabam se transformando. Oh, só um minuto. Vocês têm gato em casa? Um gato que come o papel enquanto você está fazendo a palestra? Pois é o meu gato. Aí ele fica aqui do lado comendo o meu papel enquanto eu estou fazendo a palestra. E eu não posso nem colocar ele lá fora, tá, gente? Senão ele vai ficar batendo na porta. Desculpa pela interrupção. Mas é que ele acha que esse gato acha que é meu filho. Gente, né? E aí, continuando. Então, essas semelhanças são, na verdade, do espírito, não da genética, né? Essas semelhanças morais. Os pais não são os construtores da vida, porém, os médiuns dela, plasmando-a sob a divina diretriz do Senhor. Tornam-se instrumentos da oportunidade para os que sucumbiram nas lutas ou se perderam nos tentames da evolução, algumas vezes se transformando em veículos para os embaixadores da verdade descerem ao mundo em agonia demorada. Ou seja, são nossas programações anteriores à nossa reencarnação. Sabemos que não estamos aqui, que tudo que estamos vivenciando foi programado. A maioria, pelo menos, foi com o nosso de acordo. Algumas, né? Algumas não são. Mas a maioria são com o nosso de acordo. Só que a gente chega aqui e esquece, né, um pouquinho, né? Acaba indo, tentando pegar um atalho, pegar um outro caminho, né? E, como dizia meu avô, dando com os burros na água, né? Mas a verdade é que nós temos uma programação que nem sempre nós a seguimos. E os nossos filhos são a mesma coisa, né? Talvez a educação não consiga fazer tudo por ele, caso seja alguém assinalado por graves problemas que o acompanhem de outras existências. Prepará-lo-ás, no entanto, para melhor experiência e maior aprendizado.
Aí eu vou citar um outro exemplo. Esse exemplo já é um exemplo bem familiar. Eu não sei se eu já falei aqui em alguma palestra, mas eu costumo dar esse exemplo em outras palestras, porque é um exemplo que eu conheço muito bem, que é o exemplo do meu sobrinho, que com 15 anos de idade foi diagnosticado com tumor cerebral, que, na verdade, ocupava 40% da massa encefálica dele, né? 40% do cérebro dele. Foi uma cirurgia de mais de 10 horas, quando ele tinha 15 anos. Ele já apresentava alguns distúrbios, vamos colocar assim, de ordem neurológica. E aí foram, né, detectado esse tumor. Ele foi reoperado pela recidiva do tumor mais 3 vezes, e hoje ele tem sequelas a nível psiquiátrico, sequelas a nível psicológico. Para resumir, para a gente não perder muito tempo, nós percebemos que ele é um espírito profundamente endividado e vice-versa com a mãe dele, a minha irmã, porque ela faz tudo por ele, né? Ele é dependente dela, ele anda, ele fala, ele tem as atividades dele, mas psicologicamente ele é muito dependente dela, né? Ele faz psiquiatra, faz psicólogo, mas ele traz dentro dele uma raiva, uma revolta contida. Graças a Deus, ele é religioso, até certo ponto, ele é evangélico, mas até a religião colocou, vamos colocar assim, um freio nele, porque ele é uma pessoa que ele fala o que vem à cabeça, sem nenhuma censura, vamos colocar assim, né? Ele é dessa forma. Então, quem não conhece ele fica profundamente assustado com a forma que ele trata a mãe dele. A mãe dele faz tudo por ele e, no entanto, ela é a pessoa que ele mais maltrata, não fisicamente, mas verbalmente. Ele xinga a mãe dele, tá, o tempo todo. Tudo que acontece de errado na vida dele, a culpa é da mãe dele, da cabeça dele. Então, a gente vê aí um exemplo claro de uma pessoa que foi criada com todo amor e carinho, com tudo, nunca lhe faltou nada, mas que desde criança apresenta problemas, principalmente de ordem psiquiátrica, psicológica. E mais que ele converge tudo isso para a mãe dele como se tudo que acontecesse na vida dele, a mãe dele fosse a culpada. Nós podemos analisar aí isso sobre a ótica espírita e claramente perceber que ali há uma dívida muito grande entre mãe e filho. Não sabemos quem foi o algoz de quem, mas com certeza meu sobrinho reencarnou como filho dela, né, para que ela possivelmente resgatasse algumas coisas, né, que deve ter feito com ele, e que para ele aprender muita coisa, mas não será ainda nesta encarnação. Ele realmente, como diz a nossa amiga Marilena, ele é um espírito muito calceta, muito. É muito complicado lidar com ele. Mas, mesmo assim, ela exercita uma paciência imensa, né? Deus lhe dá forças que para poucos daria. Mas, enfim, assim como tem essas situações, a gente vê muitas outras, até muito mais graves, onde a violência do filho contra a mãe, ou contra o pai, ou contra os irmãos, ela é uma violência física, né? Muitas vezes culminando num homicídio, né? Num atentado contra a vida daqueles que são sua família. E isso nós podemos compreender, nós espíritas, através justamente da lei de causa e efeito, né? Compreendendo que para todo efeito precisa haver primeiro a causa. E se hoje esse filho, né, que nós criamos com todo carinho também, se volta contra nós, é porque
em algum momento, nós também possamos ter lhe causado muita dor e sofrimento em vidas pretéritas. Então, Joana vem nos convocar a ter a paciência, a tolerância e a exercitar o amor para com este filho. Porque nós sabemos o porquê ele é dessa forma, ou porquê está agindo, ou porquê veio dessa forma. Mas uma coisa é certa: ninguém nasce na família que não tenha que nascer. Ninguém tem os pais, os irmãos, que não deveria ter. Porque Deus, em sua infinita bondade, ele não seria injusto, e ele não é, a ponto de nos colocar em uma família que não nos ajudaria em absolutamente nada, porque seria de uma inutilidade que foge completamente às qualidades de Deus, que é infinitamente bom e justo, e um pai amoroso. Então, o pai educa. E qual é a forma dele educar? De nos colocarmos juntos, esquecidos do que fizemos uns para com os outros, para que possamos evoluir e, nesta evolução, aprendermos a amar uns aos outros. Não quer dizer que seja uma tarefa fácil, mas, como a gente fala em Joana, é trabalhosa, bastante trabalhosa, mas é uma tarefa passível de ser realizada se tivermos em mente que para tudo e para todos devemos amar, exercitar o amor, a caridade e essa compaixão. E aqui, Joana continua: não o temas nunca, não o ofendas com a falsa valorização dele em demasia. Tudo em excesso, gente, faz mal, né? Até quando a gente passa muita mão na cabeça do filho, isso não é o correto. Porque você não está preparando ele para o mundo, porque o mundo não faz isso, né? Muitas vezes a gente quer proteger de todas as formas, quando, na verdade, ele precisa ganhar anticorpos. E para ganhar anticorpos, quando a criança é pequena, a gente precisa deixar ela andar de pezinho no chão, não é verdade? Precisa, às vezes, com a mãozinha suja, levar a boca. Por quê? Porque o corpo vai criar os anticorpos para expulsar aquele corpo estranho que está lá. Muitas pessoas falam assim, febre, ele está doente porque está com febre. Não, gente, a febre é um aviso. É o corpo trabalhando, é o corpo mostrando que alguma coisa não está boa, é dando aviso. Então, a febre não é ruim. A febre é uma coisa, né, entre aspas, boa, no sentido de que ela é um aviso. E se tratando dos nossos filhos, nós temos esses avisos. É que muitas vezes também, né, preferimos não dar ouvidos, né, a esses avisos. Recorda-lhe a humildade, considerando a procedência de todos nós e o lugar comum no barro orgânico. Humildade é uma coisa a ser muito trabalhada entre nós todos, né? E que precisamos fazer muito esforço para poder passar algo que ainda está sendo trabalhado em nós, né? Que é a verdadeira humildade, né? Precisamos ainda trabalhar orgulho, arrogância, prepotência. Como vamos passar para o nosso filho que ele precisa trabalhar esta humildade? Começando em nós. Precisamos exercitar em nós. Há alguns anos atrás, né, poucos anos atrás, nas famílias patriarcais, principalmente, as crianças não tinham direito nem de abrir a boca, né? Em alguns locais do mundo, na verdade, ainda é assim, mesmo adulto, os pais têm o poder absoluto, né? Mas aqui no Brasil, pelo menos, né, nós já temos outra forma, graças a Deus, né, pedagógica de educação, onde os filhos, né, já têm
o poder da palavra também. As crianças também precisam ser ouvidas. Mas alguns ainda têm a falsa ilusão de que pai e mãe não erram, né? E que o filho nunca tem razão. Quando, muitas vezes, nós aprendemos muito com os nossos filhos. Quando damos a oportunidade a eles, né, de nos ensinar. E aí ela continua. Nosso tempo também daqui a pouquinho está acabando. Aquele olhar esgazeado, acompanhado por lábios em ritos de loucura, punhos cerrados, não pode ser do filhinho que acalentastes e mantivestes no calor do afeto, noites e dias a fio, meditas. Como pôde transfigurar-se sicário cruel em infortunado algoz? Interrogas, contemplando-o com a alma estrangulada e muda. Que foi feito do bebê querido que te osculava as mãos e a face, cantarolando melodias que ainda musicam os teus ouvidos? Por que, perguntas? Somos todos viandantes de inumeráveis excursões pela carne. Aí eu peguei um trechinho aqui também de Joana, né? Uma mensagem de Joana, onde ela coloca: a reencarnação é instrumento de progresso espiritual. Ora, ele expia, quando são graves os delitos. Outras vezes, são provações que enrijecem as fibras morais responsáveis pela ação dignificadora. Erramos e solicitamos oportunidades para a reparação. Acumpliciamo-nos com a criminalidade e rogamos libertação. Nascemos e renascemos, começando ou recomeçando em longa experiência. Então, os nossos filhos são exatamente como nós fomos para os nossos pais, né? Muitas vezes falamos, ai meu Deus, mas essa criança foi, esse meu filho, ele não para, ele é inquieto, ele é assim, ele é assado. Mas esquecemos que nós, em idade semelhante, provavelmente também fazíamos as mesmas coisas, né? Então, como os nossos pais agiam conosco, o que nós pensávamos há tempos atrás, né, em épocas atrás, os pais não tinham essa mentalidade. Mas hoje, com tanto conhecimento, nós não podemos nos furtar de compreender melhor os nossos filhos. Mesmo aqueles filhos que, vamos colocar assim, né? Pensamos, são ingratos conosco. Eu, pessoalmente, não acredito nessa ingratidão. Pessoalmente, tá, gente? Porque se Deus é infinitamente bom e justo, tudo o que nos acontece é justo. E se é justo, e eu estou passando por algo que eu denomino como meu sofrimento, né? Como algo que eu acho que eu não deveria passar, eu estou indo contra, né, nós espíritas principalmente, aquilo que professamos. Porque acreditamos nesse Deus infinitamente bom e justo. E se ele é justo, eu não passo por nada que absolutamente eu não tenha que passar para aprender. Não é verdade? Verdugos e amigos que nos cercam, que chegam através de nós próprios, são dadivosas concessões de que necessitamos. Hajamos junto a eles com ponderação, valorizando o empréstimo da lei. Não te enganes, portanto. Se arde no imo do teu espírito a flama do ideal espírita, prepara a tua família para a fé consoladora e ilumina. Esparze as lições reencarcionistas com lucidez e bondade. Utiliza a terapêutica do passe, da água magnetizada, e faz luzir a palavra de Jesus no reduto doméstico. Qual é
a nossa opção melhor que temos dentro do nosso lar? O nosso evangelho, o evangelho no lar, a nossa água fluidificada, mesmo que não tenha mais ninguém para fazer conosco, podemos fazer sozinhos, porque sabemos que nunca estamos sozinhos. Materialmente falando, sim. Espiritualmente, nunca. Não é verdade? Se os teus filhos depois, empazinados pela falsa cultura, ou fascinados pelos ouropés, te rechaçarem as lições, esbordoando, ingratos à tua face, terás cumprido com o teu dever e, em silêncio, deixa-os seguir. Possivelmente, eles serão pais também hoje, ou mais tarde. Os filhos são bênçãos que te chegam. Alguns, gemas brutas para a lapidação. Faze tua parte e prossegue tranquilo na direção do futuro e de Deus, o excelso Pai de todos nós. Essa mensagem, gente, é para a gente refletir muito. E, ao mesmo tempo, ela é infinitamente consoladora. Já estamos aqui, né, quase no nosso horário, e eu queria ler para nós, né, que eu salvei aqui antes que meu gato comesse a mensagem toda, um poema, eu gosto muito de poesia, de Casimiro Cunha. Está no livro Cartas do Evangelho do médium Francisco Cândido Xavier. Casimiro Cunha tem poesias belíssimas, né? E eu sempre procuro umas poesias dele, de Meimei, da Irmã Dolores, que são poesias maravilhosas e que ilustram, né, várias etapas da nossa vida. E essa poesia, ela se chama Carta às Famílias. É certo que tudo sobre a terra, nas lutas de expiação, muita vez o lar se forma para a dor da redenção. Por vezes, os inimigos das existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas. É o resgate doloroso, a algema que no futuro transforma o ódio tigrino em tesouros do amor puro. Eis aí porque, não raro, nessa prova que redime, irmãos surgem contra irmãos, raiando até pelo crime. Mas a dor, a grande dor, que reforma toda a gente, recolhe-os no seu regaço, fraterniza-os novamente. Por essa razão, amigos, todo o ensino em substância é que a paz do lar terrestre depende da tolerância. Falando em particular, peço-te, pois, meu irmão, que faças de tua casa o instituto da afeição. Não te esqueças que em família a mais santa autoridade é a que nasce da energia, que não desdenha a bondade. A fim de seres ouvido, recorda que o verbo dar, na caravana efetiva, procede o verbo ensinar. Jamais te queixes dos teus, seja em qualquer confidência, muita vez, nos desabafos, há muitas maledicências. Sem que repartas no mundo, afere o amor com os teus, não podes dar no caminho os sublimes dons de Deus. Há lutas em tua casa, atritos e desavenças, isso é a sombra em que se prova a claridade da crença. Na noite de cada dia, nas luzes das orações, envia a Deus os apelos de tuas inquietações. Quanto ao mais, teu sacrifício é a santa expressão de dor, purificando a família no plano eterno do amor. Então, meus irmãos, que possamos refletir sobre as palavras de Joana, sobre a poesia de Casimiro Cunha,
que resume, na verdade, toda a nossa palestra, né? Todo o nosso estudo, que é termos a certeza de que estamos no lugar aonde estamos pela nossa necessidade, que temos a família que temos, porque necessitamos aprender. Aprender com todos, indiscriminadamente. Não é porque estamos na posição de pais ou de mães que somos mais sábios. Porque não sabemos, nossos filhos podem ser espíritos milenares, muito mais velhos do que nós. Não sabemos. Como vamos saber? Se não os ouvirmos, se não dermos a ele a atenção necessária. Porque muitas vezes o nosso orgulho nos coloca numa posição de eternos sábios, como se pai e mãe não errassem, como se pai e mãe não fosse gente como toda gente, como se pai e mãe não fosse espírito calceta, como todos os nossos filhos também o são. Por isso ainda estamos aqui, não é verdade? Estamos aqui neste planeta de provas e expiações. Se estamos aqui, estamos todos na mesma condição. Estamos aqui para aprender a nos amar de forma indiscriminada. A amar não só os filhos que Deus nos deu na mesma família consanguínea, mas os filhos de todos os filhos, que são nossos irmãos. Então, que possamos, a cada dia, termos nessa consciência de que estamos aqui para aprender uns com os outros, independente da posição que estamos. Filhos, pais, irmãos, irmãs, avós, avós, não importa. Tios, amigos, todos somos filhos do mesmo pai. E como filhos do mesmo pai, não há diferença. Estamos todos no mesmo barco. Precisamos aprender uns com os outros. E o maior ensinamento que precisamos aprender, qual é? O mais simples, mas que ainda não nos é o mais difícil. Aí cabe a palavra difícil, que é amar. Amar uns aos outros, como Deus assim nos amou. Muito obrigada, meus amigos, pela oportunidade do estudo, que possamos estar sempre juntos em outras oportunidades e que possamos sempre estar com os nossos pensamentos voltados aos ensinamentos do nosso querido e amado Mestre Jesus. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Agradecemos a nossa irmã Jaqueline pelo seu estudo, pelas suas reflexões, muito bonitas, muito importantes e profundas. Que todos nós possamos aproveitar essa oportunidade para pensar um pouquinho mais nessas questões tão importantes que envolvem a questão da família, dos filhos, nessa, como diz Joana, né, perante a prole, qual é a nossa atitude? Então, meus amigos, antes de encerrarmos, eu quero deixar um convite a todos. No próximo domingo, dia 16 de outubro, a nossa casa estará realizando o nosso seminário espírita sobre a Boa Nova. Esse seminário nós realizamos todo mês de outubro, em comemoração ao aniversário da nossa casa, que vai acontecer no dia 12, quarta-feira. Mas nós faremos a nossa reunião comemorativa no domingo. Estamos convidando a todos para participar dessa palestra que o nosso irmão Robson Valentim, de Nova Iguaçu, vai fazer para nós. Domingo, 10 horas da manhã, de 10 às 11h20, ele vai estar falando sobre a lei de adoração. Então, todos estão convidados a participarem, domingo, às 10 horas da manhã, dessa reunião, desse evento comemorativo da fundação da nossa casa, tá bom? Quero deixar um beijo para todos. E antes de encerrarmos, nós vamos pedir à nossa irmã Márcia para fazer a nossa prece de agradecimento. Márcia, por favor. Márcia, você está nos ouvindo? Eu não tenho. Márcia.
Então, eu vou pedir a Carmen. Carmen, você pode fazer a nossa prece? Claro. Então, Senhor, estamos aqui muito agradecidos por essa oportunidade desse tema tão importante para nós aqui, nesse momento, encarnados, com a permissão do Pai, vivendo nossas questões, aprendendo, desenvolvendo as potências, essas virtudes que precisamos potencializar em nossos corações, como a paciência, a tolerância, o amor, tão fundamentais nesse momento, nessas nossas existências, através da reencarnação. E só temos a agradecer, Pai, essa oportunidade, essa responsabilidade e compromisso que temos perante o Pai e perante os nossos companheiros com quem convivemos, na família, como fala a Joana, na prole. Precisamos muito dessas reflexões para que possamos cada vez mais entender que estamos aqui numa missão de educação, numa missão de crescimento espiritual. E através da reencarnação é que nós evoluímos. Muito gratos estamos por essa noite de grandes reflexões e só temos a agradecer a esse Pai misericordioso, a Jesus, a Francisco de Assis, que abre as portas da sua casa para mais esse momento de estudo, de reflexão. Agradecemos, Pai, e que tenhamos uma boa noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus amigos, desejamos uma boa noite a todos. Jaqueline, muito obrigada novamente por ter aceito o nosso convite. Quarta-feira estaremos de volta às 18h30 para o estudo do nosso Evangelho. Tá bom, gente? Tchau. Tá bom. Boa noite. Deus abençoe. Tchau. Repouso aí, descansa, hein, Denise? Tchau, gente. Tchau. Meu Deus. Obrigada, Jaqueline.